A convocação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026 trouxe uma história que chamou a atenção não apenas dos torcedores argentinos, mas também de quem acompanha o futebol brasileiro. Depois de 20 anos, a seleção argentina voltou a convocar para o Mundial um jogador que atua no Brasil. E o nome escolhido por Lionel Scaloni foi o de Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. A notícia rapidamente repercutiu porque quebra uma marca que já durava 2 décadas. A última vez que a Argentina levou para uma Copa do Mundo jogadores que defendiam clubes brasileiros aconteceu em 2006, quando Carlos Tevez e Javier Mascherano, que atuavam pelo Corinthians, foram chamados para disputar o torneio. Agora, 20 anos depois, a história se repete. Mas desta vez com um jogador que construiu sua trajetória recente dentro do Palmeiras e que conseguiu transformar seu desempenho no futebol brasileiro em passaporte para a principal competição do planeta. E quando a gente olha para a caminhada de Flaco Lopes, entende por que essa convocação tem um significado tão grande. A chegada dele ao Palmeiras foi cercada de expectativa. Afinal, o clube investiu alto em sua contratação e enxergava no atacante um atleta com potencial para crescer e se tornar uma peça importante do elenco. Mas a adaptação não foi simples. Nos primeiros momentos, o jogador precisou enfrentar a concorrência interna, lidar com a pressão da torcida e encontrar seu espaço dentro de um dos elencos mais competitivos do futebol sul-americano. Muitos atletas acabam demorando para se adaptar a um ambiente tão exigente. E com Flaco não foi diferente. Só que ao longo do tempo ele conseguiu evoluir. A confiança aumentou, os gols começaram a aparecer com mais frequência e seu papel dentro da equipe foi crescendo temporada após temporada. O resultado desse processo apareceu dentro de campo. Em 35 partidas disputadas na temporada, Flaco Lopes marcou 14 gols e distribuiu 8 assistências. São números que mostram não apenas capacidade de finalização, mas também participação ativa no funcionamento ofensivo da equipe. E quando uma seleção campeã do mundo começa a observar atletas para uma Copa, desempenho pesa muito. Ainda mais em uma seleção tão competitiva quanto a Argentina. A equipe comandada por Lionel Scaloni chega para o Mundial tentando defender o título conquistado anteriormente e possui uma das bases mais fortes do futebol internacional. Por isso, conquistar espaço nessa lista não é uma tarefa simples. O interessante é que Flaco ainda possui uma trajetória relativamente curta na seleção principal. Até o momento da convocação, ele havia disputado apenas 3 partidas com a camisa argentina e ainda buscava seu primeiro gol pela equipe nacional. Mesmo assim, o trabalho realizado semanalmente pelo Palmeiras foi suficiente para convencer a comissão técnica. E isso mostra como o futebol brasileiro continua sendo uma vitrine importante para jogadores sul-americanos. Em uma época em que muitos talentos deixam o continente cada vez mais cedo rumo ao futebol europeu, Flaco conseguiu chamar atenção atuando no Brasil e enfrentando competições extremamente exigentes. Outro detalhe que aumenta ainda mais a importância dessa convocação é o contexto do próprio Palmeiras. O clube vive um momento de protagonismo no cenário sul-americano, disputa títulos constantemente e mantém uma estrutura que permite aos atletas crescerem em alto nível competitivo. Ter um jogador convocado para uma Copa do Mundo reforça ainda mais a força desse trabalho. Para o atacante, a convocação representa a realização de um sonho. Todo jogador imagina disputar uma Copa do Mundo desde criança. É o maior palco do futebol, o torneio que reúne os melhores atletas do planeta e o evento capaz de transformar carreiras para sempre. Por isso, não é difícil imaginar a emoção vivida por Flaco ao receber a notícia. Depois de anos de trabalho, evolução e dedicação, ele agora terá a oportunidade de representar a Argentina em uma Copa do Mundo. Mas a história não termina na convocação. Agora começa um novo desafio. O atacante precisará disputar espaço dentro de um elenco recheado de estrelas e buscar oportunidades durante a competição. A concorrência será enorme. Ao mesmo tempo, a confiança conquistada ao longo dessa temporada pode ser um fator importante para ajudá-lo nesse processo. O fato é que a Argentina apostou no jogador do Palmeiras.
E essa escolha já transforma Flaco Lopes em uma das histórias mais interessantes desta Copa do Mundo. Depois de 20 anos, um atleta que atua no futebol brasileiro volta a representar a seleção argentina no maior torneio do planeta. Agora resta saber até onde essa trajetória poderá chegar. Será que Flaco conseguirá aproveitar essa oportunidade e se tornar uma das surpresas da Copa? Essa é uma pergunta que só os próximos jogos poderão responder. Se você gosta de acompanhar tudo sobre Copa do Mundo, Seleção Argentina, Palmeiras e futebol internacional, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.